E tu passou um tempo aí solteiro, né? Cara... Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast e no episódio de hoje nós vamos conversar com Vinícius Pasco Antônio sobre como foi o começo dele na Alemanha, porque no primeiro episódio nós falamos um pouco sobre como que ele conseguiu emprego e agora a gente vai continuar aquele papo de onde parou, que é, ele chegou na Alemanha, teve que procurar casa, como que foram os costumes, como se acostumar com a comida, aprender a língua e assim por diante. É isso, Vinícius? E aí, Gabriel, e aí, pessoal, beleza? É exatamente isso. Primeiro episódio a gente conversou sobre como foi a minha decisão para vir para a Alemanha, como foi a jornada até chegar aqui. E hoje a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravar e já deu para perceber que a gente vai falar, na verdade, o que a gente não vê no Instagram, o que a gente não vê na internet, que é a parte um pouco menos glamurosa da Alemanha. É a burocracia, é achar apartamento, são os choques de culturas, de costumes... E tem bastante coisa bem legal que eu não esperava ver e vai ser legal compartilhar com vocês nesse episódio de hoje. Então vamos começar pela coisa mais simples, né? Chegou do aeroporto, tem que chegar em casa. Como que foi? Foi simples pra ti? Porque eu lembro que tu, naquele episódio de mochilão, tu falou que teve muita dificuldade em pegar trem, né? E aí como que foi chegar lá e ir pra casa no primeiro dia? Sem internet, provavelmente, né? Nada mudou. Assim como o alemão, quando eu fui pra Alemanha, eu achava que eu sabia falar. Quando eu mudei pra Alemanha a primeira vez pra Dortmund, eu achava que eu já estava acostumado com o transporte público e sabia pegar trem. Só que antes de falar isso, eu tenho que falar como foi um pouco antes que eu recebi a passagem do trabalho. Eu também recebi um apartamento, o endereço que era onde eu tinha que ir. Tava tudo certo, tudo pronto, já tinha uma casa mobiliada perto do trabalho. Só que numa sexta-feira eu recebi um e-mail da mulher que tava me ajudando com isso, falando que simplesmente o dono do apartamento falou com eles que não poderia mais alugar pra mim, porque a família ia precisar e eu chegava em domingo, era uma sexta-feira, então eu tive 2 dias sem moradia na Alemanha. 2 dias meu chefe e o pessoal do trabalho teve que procurar um apartamento pra mim porque não tinha. E aí foi onde começou o primeiro desafio, antes mesmo de eu chegar na Alemanha. Acabou que eles lembraram que tinha um colega de trabalho que tinha um apartamento pra alugar, conseguiram alugar e é onde eu fiquei por quase 1 ano quando me mudei pra Dortmund. E aí foi a parte de pegar o transporte que tu perguntou. Bem lembrado, no episódio que a gente falou sobre as histórias de mochilão, a gente comenta isso, que era difícil de pegar, a gente ficou 1 hora tentando comprar o ticket. E o meu problema quando eu fui pra Dortmund é que eu fui para um aeroporto primeiro, em Colônia. Eu não desci em Dortmund, então fui de São Paulo para Colônia, que era uma cidade que fica 1 hora de Dortmund. E no aeroporto tava vazio. Eu acho que era um sábado, era um domingo, se não me engano. E não tinha quase ninguém para eu pedir informação. E eu não tava achando aonde era a estação de trem, porque nos aeroportos aqui na Europa você tem um aeroporto e também tem uma estação de trem que você consegue pegar os trens regionais e para outras cidades. E acabou que eu não consegui pegar o trem que eu teria que ter pego, porque você compra passagem de trem aqui na Alemanha com horário. E se você perde ele, você tem que comprar outro. Acabou também que eu achei um pessoal na estação, pedi informação porque eu tava completamente perdido, sem internet, não fazia ideia do que eu podia fazer. E aí tinha um grupo que tava indo pra Dortmund e falaram, a gente tá indo pra Dortmund, a gente vai pegar esse trem, então vem com a gente que você vai brilhar. E aí eu fui na deles, não sabia se era verdade ou não, mas em alemão eu falei inglês, porque eu me apresentei em alemão, hallo, ich bin Vini, eu venho do Brasil, e perguntei, apontando em alemão qual trem que eu pegaria pra Dortmund. E eles falaram que eles estavam indo pra lá, em inglês, viram que eu não sabia falar alemão. E aí eu fui com eles pra pegar esse trem. E até aí, beleza. Começou a jornada. Só que quando eu cheguei na estação de trem, eu tava sem internet. E eu não conseguia falar com o meu chefe, que era quem ia me buscar na estação pra me levar pro meu apartamento. E sem internet, não tinha Wi-Fi, que era uma coisa que mudou bastante aqui na Alemanha, do mochilão pra cá. E eu não consegui achar o Wi-Fi livre, e o que eu fiz foi falar com o pessoal na estação, que nem um maluco, ó, vim pra cá agora, minhas malas aqui do Brasil, tem como tu rotear a internet? Tem como tu me ajudar? E aí uma menina, ela me ajudou, roteou a internet, consegui mandar uma mensagem pro meu chefe, falei, cara, quando eu consegui a internet, eu vi lá 30 ligações dele, mensagem, onde tu tá, tu se perdeu, o que aconteceu? E aí eu falei, cara, eu cheguei aqui, eu tô sem internet, não consegui falar contigo, perdi o trem que eu tinha que ter pego, peguei outro que demorou 2 horas pra chegar, do esperado, tô no McDonald's aqui, vem me buscar. E aí ele foi, me achou, me levou pra onde eu tinha que ir, pro apartamento, conheci minha casa nova, recebi um chipzinho com 1 GB de internet, que era o que eu ia usar pra ter internet no celular, né? Até porque a internet é difícil de conseguir aqui na Alemanha. E foi isso, cheguei em casa, consegui tomar um banho, dormi, descansei e tava finalmente
na tão sonhada Alemanha, sozinho, na minha independência, para começar a jornada, a história que eu achei que ia dar tudo certo, o início de um sonho, mas tiveram alguns desafios que quem quiser vir pra Europa também vai passar, e eu acho que tu também deve ter passado por isso. Pra mim foi um pouco mais fácil, né? Porque quando eu vim pra cá, já tinha uma van que foi buscar. Então começou eu e vários outros brasileiros ao mesmo tempo. Normalmente é assim que eles fazem. Então já vai uma van buscar a gente e a van já vai deixando nas casas. A gente também tem um Airbnb por um mês. Então já facilitou muito, dá um tempinho de tu chegar e depois tem aquele um mês pra procurar. Eu até comentei lá no Codando TV, né? Que eu demorei mais de um mês pra achar o meu. Passei, porque eu demorei, mas foi bem mais fácil do que tu falou, né? Tipo, a gente chegou também de manhãzinha, a língua é a mesma, no aeroporto mesmo já comprei um chip, então já tava com internet, então foi mais fácil, assim. Mas é engraçado tu falar do trem, porque pelo menos em Berlim, né, que eu tava lá semana passada e não tinha horário, assim. Eu acho que o trem tu só compra o ticket e tu pega qualquer um. É que aqui na Alemanha você tem vários tipos de trem. Vocês têm os metrôs, tem os trens, e até os próprios trens você tem trens regionais, intermunicipais. E aí, se você for pegar um trem que vai rodar em Berlim ou em Dortmund, você realmente não tem horário. Você pode pegar o próximo, que seria o circular aí no Brasil, pelo menos o circular pra mim em Santos. E aí é tranquilo. Agora, os intermunicipais, você tem o horário deles e você pode pagar um preço mais barato para ter o horário específico, você pode pagar um pouquinho mais caro para ter uma flexibilidade. Então, o ticket duraria por mais tempo. Se perder um, pode pegar outro. E no meu caso, eu acho que era o mais barato. E uma coisa engraçada é que eu fui o primeiro estrangeiro na minha empresa, o primeiro brasileiro, então tava explorando tudo, ninguém tinha tido essa experiência, e até por isso talvez um pouco de amadorismo da empresa, mas não foi legal. Eu preferia ter tido um Airbnb, ia ser melhor, mas história, né, pra poder contar, foi bem legal, assim, vendo pra trás agora que eu passei. História pra contar, e foi só o primeiro dia. Eu não entendi uma coisa, tu ficou 2 dias sem casa, ou eles arrumaram a casa e quando tu chegou lá já tinha? Eles receberam uma mensagem do dono do apartamento sexta-feira e eu ia chegar domingo. Então, por 2 dias, eu no Brasil ainda, eles não tinham uma casa pra mim. Eles conseguiram a casa na véspera da minha viagem com um ex-funcionário que fez um aplicativo e ficou milionário e comprou casa em Dortmund pra viver de aluguel. E ele tinha uma casa, um apartamento aqui perto, onde eu tô hoje, que era perto do trabalho, e aí ele conseguiu, tipo, não tinha muita burocracia, porque era um amigo do meu chefe, e conseguiu alugar pra mim, tava vago. Chegou, agora tá em casa, e aí a primeira coisa que tu vai fazer, provavelmente, é arrumar a documentação. Foi mais ou menos. Eu cheguei dia 31 de abril e o dia seguinte era 1º de maio, feriado do dia do trabalho. E aí meu chefe quis me levar pra conhecer a cidade e ele aproveitou pra mostrar o escritório e pra me dar uma tarefa já pra trabalhar. Então no meu primeiro dia aqui, feriado, eu já trabalhei 2 horinhas. Nem poderia ter feito isso. Mas realmente foi. Depois de eu conhecer a cidade, nos dias úteis eu comecei a procurar minha documentação. Porque é o seguinte, eu vim pra cá com um visto, acho que foi parecido com o seu, que é o visto de especialista Blue Card. Só que você recebe, na verdade, um visto temporário de 3 meses para você poder morar no país. E nesses 3 meses você tem que aplicar na prefeitura para conseguir o visto definitivo. E aqui na Alemanha é muita burocracia e as coisas funcionam ainda com carta e fax. Então você tem que ir na prefeitura, você tem que levar toda a documentação que você precisa. Eu precisei de um documento do meu inquilino, né, o dono do apartamento, do meu chefe. Que eu tive também que fazer umas coisas que eu nunca fiz no Brasil para morar com meus pais, que é aplicar para poder ter luz, para poder ter água, porque você tem que pagar um registro de luz e de água para poder mostrar que você mora na casa, e você precisa desses documentos para poder aplicar para o seu visto. Então foram foi uma parte bem burocrática, e ao mesmo tempo bem independência, vida adulta, que eu não estava acostumado, que eu precisei fazer para conseguir esse visto de 2 anos, e aí com visto de especialista você a cada 2 anos tem que fazer o mesmo processo. Depois é mais tranquilo porque você já tem tudo, é só reaplicar. E aí você reaplica porque é o máximo que eles podem dar, são 2 anos. E depois de um tempo, de 4 anos, você não precisa mais trabalhar para continuar no país, mas você tem que realmente continuar aplicando para poder morar. E aí foi isso, foi aprender que tem que pagar aquecedor, aprender que tem que controlar quanto você gasta. Uma parte diferente da Alemanha é que você paga a conta de luz média. Então isso eu achei bem legal, você vê o primeiro mês, vê quanto você gastou, você paga até o final do ano esse valor
valor, e aí no fim do ano eles vêm. Beleza, se tu pagou R$10 por mês por um ano, e você deveria ter pago 30 porque você gastou mais, você tem que me pagar o que você deve. Se você conseguiu economizar e pagou menos do que você gastou, você recebe um dinheiro. Então assim eles fazem você ter uma despesa fixa, e no fim do ano eles incentivam quem consegue economizar, recebendo mais dinheiro e ajustando o valor médio. Foi bem legal. Uma curiosidade da Alemanha que eu acho que no Brasil é diferente. Às vezes pode ser igual, mas por eu morar com os meus pais, não, eu não tinha que me preocupar com isso. Sim. Não, no Brasil é mês a mês. Eu acho que aqui também dá pra fazer isso, se eu não me engano, aqui em Portugal. Mas tu falou do Blue Card, aqui não é assim não. A gente, pelo menos eu vim também como especialista, mas eles dão um visto temporário. Depois a gente tem que ir lá trocar, né? E aí, mesmo burocracia que tu falou, de conseguir documento do apartamento, provar renda, etc. E aí com 5 anos tu pode pedir o visto aqui, né? E aí, também funciona assim? Então, aqui é assim, você tem que pedir para 2 anos, e nesses 2 anos você só pode ficar no país se você estiver trabalhando, tem que provar que você está trabalhando. Depois você reaplica, e é o mesmo esquema, só que aí a terceira vez que você for reaplicar, você já não precisa mais ter um vínculo com o seu empregador. Se você trabalhou por 4 anos no país, você consegue reaplicar para 2 anos mesmo sem ter um emprego. Só que aqui é diferente, aqui você consegue aplicar para cidadania depois de 8 anos, só que você tem que abrir mão da sua. Eu posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza que é isso. Depois de 8 anos você pode aplicar para cidadania alemã, só que tem que abrir mão do Brasil, então eu não vou fazer isso. E do jeito que eu tô, assim, tá bem tranquilo. O próximo ano eu já consigo aplicar para meio que a residência definitiva, sem depender do trabalho, e tá bem tranquilo, por ter um trabalho que eles falam que é sem ser por tempo determinado, então você tem bastante segurança e bastante tranquilidade. É muito difícil você perder algum vínculo trabalhício ou perder algum emprego aqui na Alemanha depois que você passou pelo período de experiência, que são os primeiros 6 meses, que eles chamam de Probezeit. Depois é quase impossível você ser mandado embora. Você tem que ser muito bom para conseguir fazer isso. Uma coisa também que eu fiquei pensando aqui é que quando eu participei do Codando TV, eles me perguntaram até como foi pra arrumar casa. E eu fiquei pensando em como funcionou na Alemanha. Foi difícil, já tinha mobília nele, já tinha internet, água, ou tu teve que arranjar tudo isso do zero? Em alemão, cara, ainda, né? Que eu acho que é bem mais difícil do que pra mim aqui. Eu tive que usar bastante o tradutor. Eu vi a live, foi bem legal do Codando TV. E assim, aqui na Alemanha, você não tem nada. O apartamento é pelado mesmo. Desde o soquete da lâmpada até a cozinha. Então, quando você vai alugar um apartamento novo, sem mobília, que é a maioria dos casos, você tem, por exemplo, na cozinha um cano, que é onde você vai poder ter uma máquina de lavar, e outro cano que é pra pia. Você tem que comprar tudo. Então, IKEA, meu melhor amigo nos primeiros 6 meses, ia lá quase todo fim de semana pra ver mobília, pegar promoção. E nos 2 apartamentos, eu mudei de apartamento já. E os 2 foram a mesma coisa. Apartamento vazio, sem nada, tem que comprar tudo. Cama, armário, mesa, soquete de lâmpada, a cozinha inteira. E quando eu falo cozinha, é cozinha tudo mesmo. Isso foi uma parte chata. Se eu fosse voltar e achar outro apartamento hoje na Alemanha, se eu fosse aconselhar alguém, eu procuraria algum mobiliado já, porque se é um apartamento temporário, não vale muito a pena. Você às vezes não quer gastar tanto com mobília, porque não é o teu apartamento. Se você mudar de apartamento, de país, você não sabe o que você vai fazer, meio que perde o valor, né, da mobília. Então uma coisa que se eu voltasse no tempo eu faria diferente era procurar um apartamento mobiliado, né? Mas essa é a realidade na Alemanha, você tem que comprar tudo e fazer tudo do zero. Mas isso é mais na cidade que tu tá, ou até se a gente for pra Berlim, Munique, também vai ser o mesmo esquema? Então, eu acho que é mais pela cidade que eu tô, Dortmund, que é meio interior, o Westfalen aqui é meio que cidade no interior. Munique também é um pouquinho mais distinta. Berlim, que é bem diferente, que nem quase a Alemanha a gente fala, é uma cidade bem internacionalizada, é cosmopolita, mas ainda assim é meio que tradição alemã. Eles pegam tudo mesmo que eles têm, eles tiram o soquete da tomada, eles não deixam nada pra trás. Mas tem uma coisa que eu tenho umas curiosidades, que é sobre a internet. Porque o que acontece com a tua internet que é sempre ruim? Tu tá sempre com esse delay aí. Tu não conseguiu banda larga e usa discada? Tu não tem internet melhor aí na Alemanha? Cara, é um problema que a gente enfrenta aqui no Pencast. Quem acompanha o Instagram lá do Pencast Oficial já viu isso, que a gente não consegue fazer live por conta da minha internet, infelizmente. E cara, a minha internet é a melhor que eu posso ter, são 16 megas de internet de escada de altíssima qualidade. E tipo, e onde eu moro aqui, Nordrhein-Westfalen,
em Dortmund, é bem interior mesmo, e o problema é que a minha casa, por exemplo, onde eu moro, o prédio, né, que não é um prédio, é uma casa, ele não tem cabo, não tem cabeamento disponível para eu ter mais do que 16 megas de escada. Então, essas semanas eu até tô falando bastante com a minha companhia de telefonia aqui para poder ter 250 mega de escada, mas são 250 mega. E não tem porque não tem infraestrutura, não chegou cabeamento aqui para eu poder ter isso. Então a Alemanha é uma coisa que eu me choquei quando eu mudei para cá. Eu tive que esperar 2 meses para ter internet, porque também é burocracia, você tem que pedir para ter internet na sua casa, eles têm que mandar um técnico para ver se você tem disponível, e aí tem que agendar um termin, é uma palavra que quem vier para a Alemanha vai ouvir bastante, termin, que é uma reunião, agendar um horário, e demorou bastante para eu conseguir internet. Infelizmente é o máximo que eu posso ter, quem sabe até a próxima Copa a gente não consegue uma internet melhor aqui. O que é esse termin? Tu tem que ficar uma reunião ou tu tá falando assim só o agendamento de alguma coisa? Tudo aqui na Alemanha é carta e termin. Termin é agendar um horário, então você tem que agendar um horário. Aqui, sabe aquele esquema de reunião que podia ser um e-mail? Aqui na Alemanha tem isso, só que pra termin. Pô, tem que ver aqui se a minha internet tá boa. Ao invés dele olhar no sistema dele, você tem que agendar um horário pra ele poder olhar no sistema. Você tem que agendar um horário pra ele poder ir na tua casa pra ver se tá com internet. Então é meio que demorado, meio burocrático, e eles continuam nesse sistema deles de carta e termin. E no Brasil a gente reclamava das operadoras que tinham, mas era um atendimento melhor e tinha mais internet à disposição. Eu nunca imaginei que fosse ter esse problema aqui na Alemanha. Tu falou já desse costume que eles têm aí, né, de marcar reunião pra tudo. E o que mais tu sentiu diferente, assim, no teu dia a dia? Cara, eu comentei isso contigo quando eu vim pra cá. Um choque cultural enorme foi a questão da higiene. Cara, brasileiro, eu não sei se a gente tá errado e o mundo inteiro tá certo, ou se a gente... Cara, pra mim, não, eu não entendo, cara. Né? Eu não entendo. Banho ou escovar os dentes. Uma história bem curiosa aconteceu comigo na primeira semana de trabalho. Porque almoço no trabalho, escovo os dentes no trabalho depois que eu almoço. E aí no primeiro dia, a gente voltou do almoço, eu fiquei olhando assim pra ver qual banheiro que os caras iam usar pra escovar os dentes, e ninguém levantou da mesa, ninguém pegou uma necessaire com escova, com pasta. Eu fiquei pensando, puta, será que os caras já escovaram os dentes no restaurante? Eu nem vi. O que será que os caras fizeram? Aí eu perguntei pro colega meu de trabalho, pô, qual banheiro que vocês usam pra escovar os dentes? Aí o cara olhou pra mim meio estranho. Cara, como assim? Aí ficou meio que um clima estranho, porque eu não tava entendendo. Eu achei que era zoeira do cara. E eles sabiam que eu tinha trabalhado no Brasil pegando fretado. Ele falou, entendi, é porque no Brasil tu pegava fretado, então as coisas que tu tinha que fazer em casa, tu fazia no trabalho, né? Aí não, cara, acabei de almoçar, eu tenho que escovar os dentes. E aí cebola. E aí eles não escovam, eles não têm esse hábito de escovar os dentes, de tomar banho sempre, eles usam a mesma roupa a semana inteira e tá tudo bem, é normal aqui. E aí foi um choque bem grande pela naturalidade desse desleixo, que no meu ver é um desleixo. É muito diferente. Eu acho que tu também passou por isso, né? Não em Portugal, mas na Europa, né? E até mesmo, acho que eu te contei quando eu tava no Canadá, que o pessoal falava, né? Tipo, eu e os brasileiros, depois da escola, eu tava estudando inglês lá por um tempo, no intercâmbio. Os brasileiros, a gente queria sair à noite e todos os brasileiros queriam ir pra casa, tomar banho e depois voltar. Às vezes saía direto, mas quando ia em casa, todo mundo tomava banho, né? E o pessoal, às vezes, falava, a gente tava na mesa, todo mundo bebendo e conversando, o pessoal, cara, que obsessão é essa que vocês têm com banho? Tipo, pô, tem que tomar banho? Eu falei, eu tô em casa, vou esperar por vocês por 1 hora, eu vou tomar um banho. E aí o pessoal rindo assim, eu falei, cara... E aí o que tu falou, né? Cara, será que tá todo mundo certo e eu que tô errado? O pessoal tá querendo me zoar aqui, eu e outros brasileiros, porque a gente tá tomando banho antes de sair, sabe? Mas pelo menos não é em todo lugar, não. Tem outros países na Europa que tomam mais. Ou até no leste europeu, acho que eles... Parece, pela minha experiência, que eles tomam mais. Isso foi um choque que eu não... Na verdade eu já esperava, mas não acreditava, cara. Só que em contrapartida também, por exemplo, uma coisa legal que eles fazem aqui que a gente não faz no Brasil é a questão de meio ambiente, reciclagem. Eles têm o maior orgulho de falar que eles são campeões do mundo de reciclagem. Aqui você paga multa se você não recicla papel,
plástico, vidro, você tem um lugar específico pra jogar vidro e você não pode jogar em qualquer horário porque faz barulho quando o vidro cai no chão do lixo. É outra parada que eles têm aqui que eu não esperava. Tudo fecha muito cedo, tem que fazer silêncio porque o pessoal tem que descansar, tem que dormir. Mas essa questão de reciclagem, eles deram uma aula. Tanto que eu vim pra cá, eu comprei um lixinho com 3 bocas pra poder já separar. E é uma coisa que a gente não tá acostumado, né, no Brasil. Até quem recicla, geralmente você tem o lixo limpo e o lixo sujo e é isso só. E aqui não, eles têm o lixo bio, né, o vidro, plástico, papel e o outro que é sem ser reciclado. Não tá no mesmo nível da Alemanha, mas também as lixeiras tipo, da rua sempre são 4, né? Então é a mesma coisa. E no Brasil era difícil, né? Porque eu lembro que na minha casa a gente ainda separava. Só que às vezes eu via que eles jogavam tudo no mesmo lixo, tá ligado? Eu lembro que na minha casa ainda tinha 2 lixeiras na frente pra separar, mas depois no caminhão ia tudo pro mesmo. E na mesma coisa na empresa. Eu lembro nas empresas que eu trabalhava que às vezes tinha 3, mas quando passava o pessoal da limpeza, eles jogavam tudo num só. Então não adiantava nada, era o trabalho que... Não fazia sentido. Tu fazia pela tua consciência, mas no final ficava na dúvida, assim, de o que vai acontecer. Mas aqui isso melhora muito. E é engraçado que esse da escova eu lembro de tu falar também, né? Eu lembro que várias vezes que tu fala da Alemanha, eu conto que eu lembro porque tu ia contando a tua saga pra gente, né? Pra mim e pro Gabriel Lima no começo. E eu lembro que o cara... Tu até falou que um outro cara falou pra ti que essas coisas devia fazer em casa, né? Essas coisas pessoais. Tu tava escovando os dentes, o cara falou que devia fazer em casa. Última pergunta, né, nessa ainda. Esse problema é com homens e mulheres ou são mais os homens? Não, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo? Aqui não tem essa não. E tu passou um tempo aí solteiro, né? Cara... Cara, 9 a cada 10 dentistas recomendam. Cara. O pior é que era sempre mentos no bolso. Tic-tac, Trident, essas paradas. Experimenta, um sabor no... Pega aí, pô. Sabor. Acho que tua risada já respondeu, né? A minha pergunta. Mas vamos para outra ponta, né? Para outro assunto que é a alimentação, cara. Menor, eu acho que tu vai ter menos opções, né? Acho que em cidades como Berlim, até Munique, tu tem mais opções de variedade, né? Restaurantes estrangeiros, então a alimentação fica mais fácil. Mas aí em Dortmund, eu acho que tu teve que se acostumar com a comida alemã. Foi isso mesmo? Então, esse foi outra parada que eu não esperava e que o Brasil ganha de 10 a 0 da Alemanha, que é a relação da gastronomia. Porque no Brasil você vai... tá 7 a 2 agora. No Brasil você vai sair pra almoçar, pra comer, você tem self-service, tem restaurante, então você tem bastante variedade de mistura e sempre tem salada e tem, sei lá, arroz, batata, feijão, macarrão. E aqui não é assim. Aqui você tem os fast foods, ou os imbis, que são os lugares, como eles falam em alemão, né? São meio que os restaurantes ready to go, que você pode pedir uma pizza, ou uma comida japonesa, ou uma comida alemã, que é aquela batata com salsicha, ou um schnitzel. E não foge muito disso. É batata, salsicha, curry e eles ainda colocam ketchup por cima. Eu experimentei semana passada. Maionese e ketchup. Assim. É bom. Só que não tem nada demais pra ser uma comida nacional, né? E não tem nada demais pra você comer todo dia. Assim, no começo era legal, né? Novo. É gostoso até. Tem bastante variedade. Só que depois de 1 ou 2 semanas, depois de um mês, você não aguenta mais. E foi por isso que eu aprendi a cozinhar aqui na Alemanha. No Brasil eu não cozinhava. Aqui eu aprendi pra poder me virar, né? Primeiro que é mais barato, porque você vai sair pra comer, sei lá, 15 euros todo dia. Pode parecer, sei lá, barato, 15 mangos, se você não converter, mas fica meio que caro. Então fica caro pra quem ganha quem mora aqui na Europa. E aí eu consegui economizar e consegui me alimentar direito, porque eu conseguia fazer a comida que eu queria. Infelizmente não tem feijão aqui. É a única coisa que eu sinto falta, feijão e açaí. Mas a alimentação, eu gosto da comida alemã. Schnitzel eu acho irado.
Esse batatinha com salsicha é bom também, mas pra todo dia, assim, nada substitui um arroz com feijão. Infelizmente, não achei ainda aqui. Mas até que tem bastante opção, mas não é tão rica que nem no Brasil. E aí, em Portugal, também é assim? Não, em Portugal é um pouco mais fácil. Acho que a culinária deles é bem rica também. Muda. Não muda bastante, muda um pouquinho, mas tem tudo que a gente tem aqui, né? Arroz, feijão dá pra achar fácil, assim. Então acho que é um pouco mais fácil do que pra ti, assim. Não vou dizer que é um choque grande, não. Tem muita carne de porco, assim, tem muitos pratos, assim, com porco, muito peixe. Mas eu também fiz que nem tu, eu comecei a cozinhar bastante aqui, só que hoje eu parei, acabei achando, acho que por causa da pandemia, vários restaurantes que tem as marmitas, sabe? Só que é muito mais barato, porque tu vai sair pra comer fora, que nem tu falou, 15 euros, marmita pra semana inteira, 22 euros, sabe? Aí eu falei, putz, e aí cada semana aí eu parei de cozinhar. Comida saudável ainda, sabe? Então eu comecei por causa da pandemia. Então, por causa da pandemia eu comecei a cozinhar, aprendi várias coisas, tipo, principalmente porque minha companheira não é brasileira, né? Então eu falei, vou aprender a fazer muqueca de camarão, fazer essas comidas assim, né? Do Brasil, aprender a fazer os doces, tudo. E aí me empolguei, só que agora que eu achei não só um lugar, mas vários lugares que vende essa marmita, tipo 20, 25 euros semana inteira para as duas pessoas. Aí eu falei, putz, eu nunca mais cozinhar, assim, só fim de semana mesmo. Açaí também é em todo lugar. Minha companheira, ela é viciada em açaí, então congelador sempre tem aqui, cara. Açaí é item obrigatório, tirando no inverno, o ano inteiro aqui a gente tem na geladeira, porque eu lembro quando eu cheguei eu achava mais no supermercado brasileiro, agora já tem em todos. A mesma coisa paçoquita, sabe? Só tinha no brasileiro, agora já tem em todos. Então, pão de queijo também, então acho que é uma das vantagens que tem de Portugal, né? A adaptação é muito mais fácil. A vantagem aqui da Alemanha é a cerveja, que é barata. Sim. E também é muito boa qualidade pra quem gosta, vale a pena. Mas de resto, assim... eu não posso reclamar da comida, mas como eu falei, preferi aprender a cozinhar pra me virar e ter mais opções. Tu continua cozinhando até hoje? Cara, depende muito. Antes eu cozinhava sempre, fim de semana, preparava as marmitas, mas hoje em dia, quando dá vontade eu faço, senão eu consigo comer também aqui fora, no restaurante. O que eles comem muito aqui é lanche no almoço, pão com qualquer coisa. Eles têm esse hábito de almoçar pão, jantar pão. Eles comem uma... Tu também tá fazendo isso? Só que eles falam. Às vezes sim, dá pra ver, né? Tô mais fortinho. Deu uma evoluída aí. Teve alguma coisa assim pra tu que é muito diferente, tipo alguma lei que é estranha, algum comportamento deles que tu acha que é muito diferente do que tu tava acostumado? Cara, uma coisa que eu demorei pra me adaptar, mas hoje em dia eu já tô mais acostumado, eles têm até piada sobre isso aqui, que é quão rigorosa as leis são, e um exemplo disso é não atravessar no sinal vermelho. Não importa, pode ser 4 da manhã, não ter carro nenhum na rua, se tiver vermelho eles não vão atravessar. Aqui na Alemanha você paga a multa 2 vezes. Uma pela infração que você comete e outra por você estar dando mau exemplo pra criança. E eu acho que por ser uma multa cara, eles aprenderam e tá meio que enraizado na cultura, mas hoje em dia eles são muito rigorosos, muito respeitosos da lei e eles, por exemplo, não atravessam no sinal vermelho. Um dia eu quase tomei uma multa por eu mexer com o celular andando de bicicleta, eu não sabia disso. Aqui na Alemanha eles têm aula de bicicleta na escola, quando você é criancinha, você tem meio que carteira de motorista pra bicicleta, então você aprende a usar capacete, aprende a andar do lado certo. E aí o cara me parou, o policial, cara, por que tu tá com o celular na bicicleta? Você não sabe que não pode andar? Eu falei, cara, não sabia. Aí eles olharam pra mim com uma cara estranha, tipo, não sabia mesmo? Como assim? De onde tu é? Eu falei, pô, mano, eu sou do Brasil, vim de Santos, Charlie Brown, bicicletinha ali na ciclovia, mordendo asfalto, mexendo no celular. E aí foi uma coisa que eu aprendi da rigorosidade deles com as leis. É bem diferente do Brasil e eles respeitam a autoridade. E é lógico, porque é caro, né? Eles têm que pagar multa. Então, não que o Brasil as pessoas não respeitem porque eles são piores, mas às vezes se tivesse uma multa mais cara, também respeitariam. Não tem um jeitinho alemão aqui. Quando tu se muda pra um lugar, pra tu absorver até a cultura, tu tem que aprender a língua, né? E saber a língua local é muito mais importante que quando tu tá numa cidade pequena. Até numa cidade média, né? Dependendo do país que tu tá. Apesar de saber que o nível de inglês é bem alto, como foi pra ti em Dortmund? Tu precisa falar alemão ou tu se vira no dia a dia só em inglês?
pra quem tá pensando em morar fora, em migrar, quando você vai morar fora, tenta vir com a mente aberta e tenta experimentar e aceitar a cultura de onde você tá indo. Então, por mais que eu não gostasse da comida alemã, eu provei, experimentei, tenta ver série, escutar o rádio, tá em contato com o idioma, porque isso vai enriquecer demais a sua experiência. E esse foi uma das coisas que eu fiz para tentar melhorar o meu idioma. Escutar música, escutar rádio, conversar com o pessoal. Eu entrei num time de futebol que eu conseguia estar em contato o tempo todo, porque aqui onde eu tô em Dortmund, eles não são tão fluentes em inglês, não é todo mundo que fala inglês. Talvez em Berlim seja diferente, por ser uma cidade mais cosmopolita, né? Mas até em Berlim, na história do mochilão, a gente falou que se surpreendeu com a falta de inglês. E foi um choque pra mim, porque, que nem eu falei no primeiro episódio, eu achei que eu sabia alemão, cheguei aqui e vi que eu não sabia, e eu tive que me virar. E eu fiz uma prova, um teste de proeficiência numa escola, pra poder ver meu nível de alemão, e a professora falou, cara, começa do zero, melhor você começar do zero, porque tá bem fraco. Foi um choque pra mim, né, que no LinkedIn tava lá alemão intermediário, e pro trabalho eu precisava. Todo mundo fala inglês no trabalho, no meu trabalho específico, mas eles conversam entre eles em alemão, todas as reuniões são em alemão. Por terem clientes em inglês, eles têm que saber, mas eles só falam em alemão. Então, os primeiros meses, as minhas reuniões foram meio que pra inglês ver, só acenando com a cabeça assim. Se falava meu nome, eu fazia cara de quem tava entendendo. Aprendi a falar Genau, que é exatamente em alemão. Qualquer coisa que eles falavam pra mim, eu falava Genau, Genau, e fazia um positivo. E aí, minha solução foi achar uma professora particular para poder treinar e conforme o tempo ir aprendendo. A sorte, eu não sei se em Portugal como que eles também devem ser assim, mais pacientes, mais com os estrangeiros, porque aqui eles são bem mais pacientes, eles são bem mais respeitosos, porque no Brasil, por exemplo, se eu falasse do jeito que eu falo aqui em alemão no começo, que é totalmente sem estrutura gramatical, falando errado, consigo me comunicar, mas falando errado, com certeza no Brasil teria piadinha, teria risada, tiração de sarro, e aqui na Alemanha não teve isso. Foi bastante... Mas eu acho que não, cara, porque eu trabalhei com estrangeiros no Brasil e o pessoal fica muito feliz porque o cara falava, sabe, eu tava tentando, assim, acho que não. Eu acho que isso é um complexo que a gente tem em qualquer país, né, tipo, acho que o que tu falou é importante, a língua é pra tu absorver a cultura, é importante tentar, mas acho que no geral as pessoas acabam sempre bem receptivas. Eu comentei, eu falo sempre que eu fiquei um tempo na Itália, né? Eu lembro que eu tentei falar com um garçom, pô, a gente virou brother. Era numa padaria que eu tomava café às vezes, a gente virou brother. Eu descobri que o cara conhecia o Gabigol, até começou a me chamar de Gabigol também, porque o Gabigol ia tomar um café lá, ele falou, tinha até foto. Isso porque eu tentei fazer um pedido em italiano. Sabe, foi tudo. E aí o cara ficou felizão, sentou na mesa comigo, ele era o dono. Mas de manhãzinha tava vazio, então ele estava na mesa comigo lá e precisava trocar ideia. Eu acho que na maioria dos países, assim, que eu fui, tu só tentar falar bom dia, obrigado na língua deles, o pessoal acaba ficando feliz, né? E no Brasil foi a mesma coisa, pelo menos eu acho, né? Seria legal a gente depois perguntar ao estrangeiro, mas no meu trabalho, o que eu via era assim, o pessoal ficava bem feliz quando alguém tentava falar um estrangeiro. E tu tem o mesmo número de gols que o Gabigol na Europa, né? Cara, às vezes pode ser, né? Às vezes podia ser um pré-julgamento que eu tinha, porque eu sempre pensei que no Brasil a gente ia tirar sarro, ia ajudar, mas ia tirar sarro da tira pessoa. sarro do pão de queijo, assim, tipo, a minha mesmo já foi pedir e os caras deram risada, tava com o de amigo, eu falei, opa, respeito aí. Então, e no começo a adaptação foi essa, paciência. Eu tive que estudar demais, a gente tava conversando até antes, né, de gravar o podcast, que a gente tá vendo de aprender outros idiomas. E é até legal você que aí fala mais de um idioma, ou você tá aprendendo também, compartilhar com a gente como que tá sendo isso, se tem alguma dica, porque o Gabriel, a gente quer aprender mais. Então, pode mandar mensagem pra gente lá no Instagram, Pencast Oficial, pra gente trocar uma ideia, bater um papo, até pra, quem sabe, fazer um episódio sobre aprender outro idioma. Não, isso a gente tem que ter certeza, porque, como eu falei da minha meta, eu quero aprender mais um idioma. Mais um não. Quero aprender outro, né? Eu preciso primeiro aprender inglês direito também, mas isso é outro esquema. Mas eu queria aprender mais um. Aproveitar, né? Que tá aqui na Europa, dá pra gente viajar e testar isso. Então, vamos ver. Então, eu tô nessa daí. A minha dificuldade é porque eu tinha que trabalhar. Então, quem vem pra Alemanha estrangeiro, ou geralmente refugiado, ou quem tem parentesco, eles conseguem ficar 1 ano quase sem trabalhar e estudando. Então, facilita você ter o tempo dedicado só pra aprender. O meu não, eu tinha que trabalhar, mobiliar a casa, mandar carta, resolver as paradas que eu tinha que resolver. Então, foi um pouquinho mais lento. O que me ajudou, que nem eu falei, foi ter a mente aberta e conversar e me expor ao idioma, prestar atenção no que o pessoal tá falando,
é bom ser fofoqueiro pra isso, pra você ouvir a conversa dos outros e tentar aprender a palavra, aumentar o vocabulário. E com o tempo, hoje eu tô melhor aqui, eu só falo em alemão, consigo me comunicar bem, eu ainda não tô satisfeito, eu queria aprender mais, mas tudo tem seu tempo. Demorou, eu vou te falar que demorou um ano e meio pra eu me sentir confortável com o idioma. Por mais que eu já tenha estudado no Brasil, né, um tempo. Só que se você não pratica, né, deve ser, é que nem o inglês, né, Gabriel? A gente Sim. esquece, né? Minha mina mesmo, ela tava falando que ela estudou alemão, né, na faculdade até, e ela foi tentar ver de novo, acho que veio uma série, falou, cara, não entendi nada, e aí até que ela começou a estudar de novo, ficou meio chocada com isso. E falou que estudando, assim, tipo, começou uma semana e já começa a relembrar muita coisa, né? Mas falou que 2 anos, talvez, sem contato nenhum, já foi o suficiente pra quase que esquecer. Mas é o que tu falou, tem que praticar mesmo, então. E hoje é muito fácil, né? YouTube, Netflix, então facilita. Claro que é muito passivo, mas é muito melhor do que nada. Então, e o passivo é aquele esquema do seu vocabulário. Você tem vocabulário passivo, que é o que você ouve e entende, e vocabulário ativo, que é o que você consegue falar, né? Então, estudar, escutar, ver filme, você aumenta o seu vocabulário passivo, mas não tem jeito, você tem que conversar para poder aumentar o seu vocabulário ativo, né? E tu estudou, então, por esse 1 ano inteiro com essa professora particular que tu comentou? Isso. Aqui, eu acho que todos os idiomas, né? Você tem níveis A1, A2, que é o iniciante, B1, B2, que é o intermediário avançado, e C1, C2, que é mais para quem quer fazer faculdade, quem quer ser professor. E quando eu fiz a prova, eu teria que começar no A1. Só que eu comecei com essa professora em particular, ela viu que eu já tinha bastante vocabulário e falou, cara, tu não é tão iniciante assim, você não tem tanto conhecimento porque você não usa, vamos tentar começar do B1. E aí eu comecei a fazer o B1 com ela, e aí era loucura, era segunda e quinta, eu acho, 3 horas por dia, 3 horas segunda, 3 horas quinta-feira, depois do expediente, então ficava o dia inteiro no trabalho, foi até uma coisa boa ter essa professora particular no trabalho, que era amiga do meu chefe. E aí foi por 6 meses, a gente fez o B1 junto, nesse esquema de 6 horas semanais, lição de casa, bastante tarefa, ela passava pra eu ter bastante contato. Fora isso, o time de futebol, que o pessoal só fala em alemão também, então meu vocabulário passivo aumentou demais. E aí no ano passado, em dezembro, eu fiz a prova pro B2 e passei, porque depois de fazer o B1, fiquei 1 ano sem estudar, falei, chega, muita loucura, esses 6 horas eu também preciso fazer outras coisas. E aí, ano passado eu voltei a estudar de novo, fiz o B2, fiz a prova e passei. E hoje eu tô com o nível B2, não pretendo fazer o C1, porque é mais pra faculdade, eu acho que não vou fazer faculdade aqui. Mas eu queria voltar a estudar gramática, conversação, pra poder melhorar esse vocabulário ativo, né? Que é o que a gente precisa pra poder falar e se comunicar. Mas tu sente alguma dificuldade no teu dia a dia? Porque o B2 já dá pra tu ter um diálogo, né? Então, no teu dia a dia ou até no trabalho, tu sente alguma dificuldade? Assim, no meu trabalho eu só falo em alemão, faz bastante tempo já. Eu entendo tudo que eles falam e eu só me comunico em alemão. O problema é que, assim como o português, o alemão também tem bastante detalhe gramatical que, se você fala errado, você percebe que você fala errado, mas a pessoa entende. E esses detalhes que eu pego e tento falar certo. Então é o artigo, por exemplo. No inglês você tem o the e já era. É the book, the table, the food. Em português não, é a mesa ou caderno. Tem os gêneros nos artigos. E o alemão tem isso também, e dependendo do artigo você tem uma declinação diferente, e dependendo da forma que o artigo tá, que ele pode ser dativo, genitivo, nominativo, muda, e aí se você fala errado, a pessoa percebe que você fala errado, um nativo, né? Mas entende, só que aí você fala errado. E aí é aquilo, quero falar certo, mas também chega uma hora que tem que ter paciência, entender que não é seu idioma nativo, que com o tempo você vai pegando, ou não, mas o importante é estar em contato com o idioma, e essa é a minha dificuldade com o alemão, é de falar certinho. Então, tu trabalha 100% também quando tem que resolver as coisas, como tu liga pra reclamar da tua internet de escada, ou qualquer outro problema, é sempre alemão, 100%. Sempre alemão. Quando eu vou escrever uma carta, eu uso o tradutor, porque aí já resolve, eu garanto que tá certo, mas sempre é alemão. Na padaria, no metrô, qualquer lugar. Então isso é uma evolução grande, né? Porque se nos primeiros dias você não conseguia se comunicar, e agora tu já fala quase tudo, então é uma evolução grande. E é caro, cara, pra pagar um professor particular? Tu achou muito caro aí? É bem caro. É bem caro. É uma coisa que, se você não for fazer se você não for estudar integral,
que são os pacotes fechados, com um horário mais flexível, se você quiser, é bem mais caro porque você vai pagar por hora. E dependendo da professora, assim, depende, né, de onde você for fazer. Mas geralmente é bem caro, ainda mais que é euro, e a gente converte na nossa cabeça, a gente começa a pensar, puta, tô pagando tudo isso pra aprender. Eu, no meu trabalho, eu tenho um valor que eu podia usar por ano pra educação, e aí os 3 anos eu usei pra pagar esse 1 ano de alemão. E eu acho que ainda tô devendo, devo pagar esse ano ainda mais um pouco, porque é bem carinho. Não, imaginei, porque eu tava até vendo o preço de professores de alemão, assim, só por curiosidade, hoje de manhã, eu achei muito caro mesmo, até no iTalk, que normalmente os professores são baratos, né? Mas quando tu filtra lá por professor profissional, é muito mais caro do que em inglês, por exemplo, então imagino, mas ainda bem que na Alemanha o salário é um pouco melhor, né? Senão ia ser o salário inteiro assim, de professor. Mas acho que é isso então, cara. Eu acho que deu pra gente cobrir bastante coisa aí. Acho que essa parte pra mim foi bem engraçada dos costumes, né, que mudam. Então imagino que pra ti tem que se acostumar também. A gente passou por muita coisa. Eu queria voltar mais nessa parte do aprendizado da linguagem, né? A gente pode fazer isso no outro episódio, porque eu queria explorar mais um pouco isso, até como tu comentou, e a gente estava conversando antes de gravar, que quero aprender algum novo idioma. E ficou pensando, né, cara, qual que é o método, quanto tempo. Então a gente pode tentar explorar isso um pouco mais no outro dia. E tu conta pra gente como que foi pra aprender alemão e qual o método que tu usou. Fechou, Gabriel. A gente pode conversar sobre o trabalho, a adaptação do trabalho. E a gente precisa começar a gravar nossas conversas antes do podcast, porque daria um episódio só do que a gente conversou antes, um bate-papo bem legal, que nem o que a gente tá tendo agora. E vai ser legal falar sobre idioma, sobre aprender idioma, é uma coisa que a gente tem interesse e bastante gente também tem. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de seguir lá no Instagram, @PenCastOficial. Pra quem estiver ouvindo o podcast, pode também ver lá no YouTube, no Pencast, procura lá. Ou segue a gente aí no Spotify, Apple, Google Podcast. E qualquer coisa, deixa uma mensagem pra gente lá no Instagram, que a gente tá sempre respondendo. Se tiver curiosidade ou quiser falar mais de como foi que você aprendeu novos idiomas, qual método que vocês usam, vai ser muito útil pra gente. Então, Vinícius, até a próxima e valeu! Falou, Gabriel. Falou, pessoal. Até!